Boa noite, hoje é o dia 14, gravando os vídeos todo dia por 10 minutos, fazendo uma reflexão, com a ideia de mostrar a minha forma de enxergar a realidade. É simplesmente uma mera, singela, frágil opinião, que não significa nada, e que ela está constantemente mudando a forma de enxergar e compreender a realidade. Estou fazendo isso através de exemplos da minha vida e a forma como eu interpretei esses exemplos dela como sendo uma forma de interação, podemos dizer assim. Nossa, que introdução não ficou tão boa. Ainda estou pensando ver se eu vou fazer uma introdução sempre igual ou se eu vou sempre fazer desse jeito natural. Um amigo deu uma dica bem legal, eu estava pensando nisso também um pouco sobre, só que nunca cheguei a fundo, ele me detalhou melhor. Era no sentido de que quando eu pesquiso a imagem para colocar aqui para publicar o vídeo, eu já fico pensando no que eu vou falar. Por exemplo, hoje é sobre a promoção, né? E fiquei o dia inteiro pensando como eu ia falar, que jeito eu ia falar, e não está servindo como também do propósito de gravar esses vídeos, que é tentar aperfeiçoar minha forma de comunicação de forma intuitiva, de acordo com quando vem do nada os pensamentos. E eu acho que eu vou pegar uma imagem fixa, que eu vou começar a postar nos próximos dias, e aí eu vou pôr para gravar e vou surgir com o tema do nada, e aí eu consigo tirar a reflexão na hora mesmo, não ficar pensando tipo o dia inteiro do que eu vou falar sobre, sabe, desse sentido assim. Enfim, e o que eu vou falar sobre a promoção? O que dá para se entender de promoção? Quando pensando assim em promoção, logo pensando em ser promovido, almejar algo mais, associado nos meios corporativos também. E é a ideia de atingir algo além daquilo que é do seu potencial, né? E é engraçado porque tanto quanto para mais tem a ideia de promoção também para o negativo, né? Com 50% de desconto, promoção, de liquidação, e vem nessa ideia de desconto, né? Também. Então, se você for pensar, ainda assim a gente está aqui com mais um exemplo de que até na própria forma intrínseca da palavra você tem a dualidade, né? Que é tanto se promover, que é algo mais entendendo para o positivo, quanto promoção no sentido de desconto, para o lado do negativo. E a gente está seguindo essa ideia mesmo. Eu, pelo menos, estou seguindo por enquanto, utilizando de alguns exemplos, tudo mais, de que a maioria das questões da nossa dualidade, ela se exprime sempre na dualidade, né? Tem, acho que uns filósofos antigos, acho que o Hermes Trismegisto, né? Tem Lao Tse, esqueci o nome do outro. Tem outros aí também que falam sobre isso. E de que a gente enxerga, entende o que é o frio porque conhece do quente, sabe o que é silêncio se tem o som. Então, dentre a dualidade, sempre está exprimindo a realidade. E a questão que eu quero trazer como exemplo, uma questão curiosa que eu queria utilizar desse artifício da percepção de valor com relação à promoção, mas no caso do corporativo, foi um dos meus primeiros empregos. Não, foi antes do meu primeiro emprego. Foi no meu TCC, na época eu estava fazendo TCC, e que eu acabei escolhendo um tema muito difícil e complexo, que é aí que eu percebi que o tema ele era muito recente na área que eu estudava, e que não tinha tanto literatura e base teórica. Então eu não podia voltar atrás, porque eu já tinha decidido o tema, tinha que fazer sobre aquele tema, e eu falei, nossa, o TCC vai ficar horrível, porque eu não tenho tantos base teórica para me fundamentar. Então eu utilizei o artifício muito interessante de que era como que eu poderia passar para minha orientadora a percepção do meu progresso, da minha evolução no TCC. Então naquela regra, acho que existe já isso, alguém já deve ter falado aí, a regra da régua, né? Foi a ideia de que eu vou mostrar a diferença do meu progresso, no sentido de que eu vou prometer pouco, mas depois entregar muito, nesse sentido.
Então era para fazer uma entrega cada 2 meses, se eu não me engano. Aí depois que passou 2 meses, eu entreguei o TCC no comecinho e tudo mais, essa primeira parte. Aí na segunda entrega eu já entreguei um pouquinho mais ou menos. E aí na última entrega eu já entreguei melhor ainda. Então, a minha orientadora teve uma percepção de progresso através dessa diferença de desempenho, né? E o que é curioso, porque é engraçado isso, que no meu primeiro trabalho também aconteceu isso com relação ao meu chefe. E eu ia entregar o primeiro relatório, que demoraria uma semana. Falei para ele, eu vou entregar o relatório daqui uma semana. E aí na segunda semana eu entreguei o relatório em 5 dias, né? No caso, é menos que uma semana. Aí depois de uns 2, 3 meses passei a entregar o relatório a cada 3 dias. E no começo eu já sabia que o relatório era possível fazer em 2 dias. Então eu utilizei da regra da régua, no sentido de que falei para ele que eu iria fazer daqui 6 dias, 7 dias, daqui uma semana. E beleza, entreguei a primeira entrega. Aí a segunda entrega eu falei que consegui entregar em 6 dias, depois em 5, depois em 4. Ele teve uma certa percepção do meu progresso, do meu desempenho, e começou a perceber que eu era um funcionário potencial, porque eu tinha um gap, um delta de melhora muito grande. Então ele tinha conversado comigo e falou, a gente está pensando em promover alguém e tudo mais, e você parece que tem um desempenho aí muito bom na eficiência, porque ele só tinha entendido, né? Agora vamos supor que eu entre nesse mesmo trabalho e falasse que entregava em 2 dias, e entregasse realmente em 2 dias. E depois a próxima semana em 2 dias, a próxima semana em 2 dias. Qual que é o valor intrínseco de aumento de desempenho que o meu chefe vai ver se eu continuo entregando aquele mesmo desempenho, que é 2 dias e tudo mais, e ele não tem essa percepção do contraste do menos e do mais, para compreender que teve um progresso na eficiência, né? No sentido de que estaria sendo apto para ser promovido. Nossa, o assunto foi meio complexo, ainda está sendo meio complexo de passar essa ideia da promoção, associado a, na verdade, a percepção do seu chefe com relação ao seu aumento no desempenho. E de como que se dá isso. E é muito interessante, porque aparentemente funcionou, deu certo também nesse segundo estágio, segundo trabalho. E não que isso seja uma regra de ouro para se promover, porque também vai da ética e da moral de cada um de utilizar isso como forma negativa ou de forma positiva. Eu utilizei mais como forma de segurança, porque como era um emprego novo e tudo mais, mesmo que eu pensei assim, colocar uma margem de segurança. Aí por falar isso, eu falei, posso testar a regra aqui de novo, né? Mas com relação do meu TCC, eu testei mesmo, pensando nisso a fundo para ver se dava para ter essa percepção de progresso. E é curioso isso. Será que todo mundo tem esse tipo de percepção da promoção? Ou como que será que cada um pensa? Não sei. Esse é o tipo de pensamento que eu estou com relação à palavra promoção, de promover, tanto quanto para aumentar, ter progresso, né, ser promovido, quanto no sentido de desconto, de ser regredido, né, uma ideia de valor, de como que você possa passar essa ideia para o seu chefe, como ele ter uma percepção do seu valor ser maior, no sentido de que quando tem essa diferença, ele consegue apenas perceber na dualidade de diferença do seu progresso, do menos para o mais, e aí ele sabe do seu real valor. Complexo. Nossa, esse aqui ficou difícil. Não sei se eu consegui exprimir tudo que eu queria falar. Talvez eu faça mais um vídeo sobre mais temas referidos ao trabalho, porque ontem eu falei sobre o trabalho. Devia fazer um outro sobre o trabalho também, não sei. Mas essa é a ideia, é buscar melhorar na forma de comunicação, na forma de transmitir uma ideia de como que eu enxergo e interpreto a realidade cada dia, né? Ou eventos que aconteceram, com exemplos de eventos que aconteceram já na minha vida. Apesar que ainda vou viver muito,
Seria legal estar lá com 60 anos ainda fazendo vídeo. Dia 3.000 e pouco. Sei lá, 15.000 e pouco. Enfim. Boa noite, até amanhã, no dia 15. 15 dias já fazendo vídeo.